Meus amados, queridos irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Porções Diário da Palavra. Eu quero conversar com você hoje, compartilhar o texto que está no livro de Ruth, no capítulo 1, versos 1 e 2, que diz assim: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Amém. Esse é o texto, queridos, da palavra de Deus para nós, quando podemos encontrar a estrutura dessa família. Eles moravam em Belém, e Belém significa casa de pão, mas embora aquela casa de pão, eles estavam tendo fome, e diante desse quadro, Elimeleque, como pai, tomou a decisão de mudar-se para uma outra terra, uma terra estranha chamada Moabe, e ele então levou sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Nessa nova terra, os seus filhos cresceram, casaram, e depois de 10 anos, Elimeleque morreu, Malom e Quilion também morreram. E no meio de tudo isso, então, ficaram ali as 2 noras, uma chamava Orfa e outra chamava Ruth. E Noemi, então, disse que as suas noras fossem embora, seguissem suas vidas, porque eram novas ainda, poderiam casar-se novamente e dar sequência à sua caminhada. E ela, então, decidiu retornar para Judá, para Belém, voltar para junto dos seus queridos familiares. E nesse quadro, então, Orfa foi embora, mas Ruth decidiu seguir, juntamente com a sua sogra. E esta é uma história belíssima, porque retrata a maneira toda especial de relacionamento entre Noemi e Ruth, mas muito mais, né? Fala da maneira como as coisas aconteceram, mas principalmente, né, toda a situação trágica vivida por Noemi, que termina de forma maravilhosa. A história de vida de Noemi termina com uma restauração tremenda feita por Deus. É importante para nós, quando podemos pensar nessa realidade, que quando Noemi volta para sua terra, volta cabisbaixa, volta triste, amargurada, ela diz: não me chame mais de Noemi, porque agora eu me chamo Mara, né? Então, Mara significa amarga, amargosa, amargura, amargurada. E ela então volta com essa situação, né, completamente desanimada, sem esperança, sem perspectiva. E ela então diz que o Todo-Poderoso havia assim então realizado tudo isso de ruim sobre a sua vida, sobre sua casa. E é nesse contexto que Ruth então se apresenta, e elas duas desenvolvem um relacionamento ali de caminhada, sogra, nora, e muito mais, né? Talvez ali de mãe e filha, e assim tem um contato com um homem chamado Boaz. Boaz era um resgatador dentro daquele conceito da estrutura de Israel. Ele deveria então ser aquele que resgataria a descendência de Quilion, de Elimeleque, e ele então faz. E é justamente a partir daí, né, que ele tem contato, ele casa-se com Ruth e nasceu Obed. Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e Ruth então passa a constar na genealogia de Jesus. Queridos, quero então dizer para você que por mais difícil que esteja a sua vida, as coisas, a estrutura da sua casa, até mesmo da sociedade, é importante para nós termos sempre em mente que existe alguém que dirige a história. Existe o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele conduz e dirige a história. Nós temos um Deus que tem um plano perfeito estabelecido para a nossa vida. Mesmo quando nós achamos que as coisas estão todas fora do lugar, tudo errado, não é tudo complicado, mas Deus tem um plano estabelecido, um propósito definido para agir na sua vida, na minha vida, e assim podemos crer. Assim como foi na vida de Noemi, assim como foi na vida de Ruth, e em toda a realidade de descendência, nós também podemos ter tranquilidade que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. Terceiro, gostaria de dizer para você que mesmo quando as coisas parecem que não tem solução ou saída, mas em Deus, se nós confiarmos em Deus, podemos desfrutar da sua graça, bondade e misericórdia.
e com certeza Ele sempre estará cuidando dos seus filhos, seus servos. Deus sempre cuidará de cada um de nós. Então, quero dizer para você, não se desespere. O Senhor está cuidando de você. Vai continuar cuidando durante toda a sua vida e, da mesma forma, cuidará da sua descendência. Que bênção, que maravilha, não é? Que coisa extraordinária que nós podemos ter como consolo, refrigério e conforto da parte de Deus para nós. Que Deus o abençoe. Quero convidar você, vamos orar juntos. Querido Deus, Senhor amado, glorificado seja o teu nome. Ó Deus, nós reconhecemos a tua soberania, a tua majestade, o teu domínio, o teu poder sobre todas as coisas. Obrigado, Deus, pela porção da tua palavra. Que o Senhor nos ajude em meio, Deus, a momentos em que nós ficamos sem saber o que fazer, ou até achamos que as coisas são difíceis demais na nossa vida. E muitas vezes, ó Deus, nós até mesmo agimos como a Noemi, em que atribuímos à nossa vida uma realidade de amargura, de sofrimento, e atribuímos também ao Senhor. Mas que o Senhor nos perdoe, nos ajude, para que estejamos dependendo de Ti em cada momento da nossa vida. Abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo, meus amados irmãos. Seja conosco. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, querido, para você. Deus abençoe, juntamente com toda a sua casa.